Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco já tem o nome definido aí e vai atrás do treinador Marcelo Cabo. Vamos falar muito desse assunto. Também vamos falar aqui da possibilidade de renovação com um zagueiro muito importante para o elenco vascaíno. Também vamos falar aí da reformulação que deseja fazer a diretoria do Vasco no elenco vascaíno e com certeza muitos jogadores irão deixar o nosso clube. Também vamos falar aqui da preparação do Vasco já para a estreia no Cariocão na próxima quarta-feira. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer demais, é muito fácil, só clicar embaixo no inscreva-se, também ativa o sininho para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do nosso Vascão. Bom, pessoal, não é segredo para mais ninguém que o Vasco tá passando aí por uma grande reformulação e com certeza, cara, não tem dinheiro, não tem como jogadores caros ficarem aí no elenco vascaíno. Só que ontem, na entrevista coletiva, finalmente a diretoria do Vasco deu as caras, né? O Jorge Salgado, presidente, apareceu aí em público para falar a respeito da nossa situação e o nosso diretor executivo aí de futebol, o Alexandre Pássaro, falou sobre aí o assunto de jogadores que podem sair do Vasco e jogadores que podem ficar no nosso time, né? Ele disse que claro, vai haver sim uma reformulação, já estava acontecendo no período que ele chegou ao Vasco e pretende intensificar mais ainda essa reformulação. E muitos jogadores desses aí que a gente conhece, que tem um alto salário, pode dar adeus ao Vasco, né? A gente já viu nas redes sociais meio que uma despedida do Leandro Castan, agradecendo ao Vasco, dizendo que não sabe se irá permanecer e agradecendo também ao torcedor vascaíno, né? Meio que em tom de despedida. Eu acredito que o Leandro Castan, Fernando Miguel, Iago Pikachu, esses jogadores não farão mais parte aí dos planos do Vasco e com certeza deverão tentar aí fazer algum acordo amigável ou até mesmo, quem sabe, colocar o Vasco na justiça, né? Porque a gente já tá cansado de ver isso daí. Até o Ribamar colocou o Vasco na justiça, porque esses aí que ganham mais não iriam fazer o mesmo, né? Mas parece que esses jogadores realmente devem deixar o Vasco dar uma enxugada gigantesca aí no seu elenco e permanecer somente com a base, né? O Alexandre Pássaro falou também a respeito do Germancano e do Martim Benítez, diz que ambos têm contrato com o Vasco e que ambos poderão permanecer sim até o final dos seus contratos. Martim Benítez está emprestado até a metade do ano, o Germancano tem contrato até o final dessa temporada aí com o Vasco. O torcedor vascaíno quer muito a permanência do Cano porque sabe que ele é o jogador mais importante desse time e na Série B, cara, você ter os gols do Cano é essencial para uma possível volta aí para a Série A. E também foi dito aí que o Vasco está passando por uma grande reformulação no geral, né, pessoal? A gente sabe que o Vasco está totalmente quebrado, sem dinheiro nenhum, a queda para a Série B arrebentou o clube e sem falar que o presidente já mostrou incompetência, né? Chegou sem ter dinheiro nenhum. Essa entrevista aí ontem, essa coletiva, só foi pra bobo acreditar, mano, porque não teve nada demais nessa entrevista, não teve nada além do que o torcedor vascaíno já sabia. E infelizmente é o presidente aí que quem votou nele, pessoal, você é culpado por ter escolhido essa bomba aí pra ser o presidente do Vasco, né? Pra ser honesto. Pode ter gente aqui no canal que votou no Jorge Salgado aí pra ser presidente do Vasco, mas realmente, cara, você é um otário, você foi feito de otário. Todos nós vascaínos estamos sendo feitos de otários, porque realmente esse senhor aí não vai fazer absolutamente nada pra reestruturar o Vasco. A gente queria ver mudanças, parece que não vai acontecer. As mudanças que irão acontecer é somente aí de renda, né, pessoal, de dinheiro. O Vasco deixou de ganhar muitos milhões para não ganhar absolutamente nada. E o Jorge Salgado assume o Vasco sem investidor, sem ninguém. Ainda para piorar a situação do Vasco, afundar de vez mais o Vasco, e ele pega empréstimos com o Carlos Leite. É uma piada, né, cara? É uma piada essa gestão aí do Vasco. Todo ano é a mesma palhaçada, ninguém muda nada nesse clube. Realmente, velho, o torcedor nunca tem voz dentro do Vasco, ainda quer vir com um discursinho de que a torcida é o maior patrimônio do clube. Isso aí é uma maior piada de mau gosto, cara. Ainda tem torcedor que acredita nisso. Eu não acredito mais nisso, meu amigo. Não adianta vir falar que torcedor é o grande patrimônio do Vasco, torcedor é isso, torcedor é aquilo. O torcedor não pode ter o direito de escolher o seu presidente. Então mostra que o torcedor não tem direito a absolutamente nada, pessoal. E infelizmente ficam aí essas pessoas aí achando que são tudo, que são os maiorais dentro do Vasco. Mussa, esse conselho deliberativo que não serve pra bosta nenhuma, essa porcaria aí de Salgado, entre outras coisas que vem acontecendo no Vasco, que culminaram nesse rebaixamento, que vem culminando aí na péssima gestão, tanto do Alexandre Campelo e possivelmente nessa daí do Jorge Salgado. Infelizmente, meu amigo, vai ser essa situação. O Vasco não tem dinheiro, vai estar quebrado e vai torcer pra base salvar o time.
como a gente já falou aí da base salvar o time, né? O Vasco já divulgou aí que vai colocar a base nas rodadas iniciais aí do Campeonato Carioca, né? Até começar a montagem do seu elenco, né? Possivelmente deverá contratar pouquíssimos jogadores, né? E jogadores de nível de Série B realmente. Não deverá ter nenhum craque para esse time, a não ser, quem sabe, a permanência do Germancano no Vasco. Mas se isso não acontecer, infelizmente vamos ter um elenco bastante fraco mesmo para a disputa da Série B e com certeza com os garotos da base, recheado de garotos da base que terão que salvar o Vasco aí e levar o Vasco novamente para a Série A. Uma tarefa muito difícil, porque muitos desses jogadores sequer estrearam como profissionais e já vão estrear aí já no Campeonato Carioca para tentar pegar uma rodagem melhor para a disputa da Série B. Vamos aguardar ver o que o Vasco vai fazer nessa temporada, porque realmente, pessoal, eu fico bastante assustado. O meu grande medo nem é o Vasco permanecer na Série B e sim cair para a Série C. Eu tenho muito medo disso, porque a gente viu aí um exemplo claríssimo, cara, um exemplo claríssimo, muito parecido com o que vem acontecendo no Vasco, o do Cruzeiro, né? O time rebentado estruturalmente, rebentado internamente e culminou aí quase no rebaixamento para a Série C, né? O time mesmo assim contratou alguns bons jogadores, tinha o Rafael Sobis, Marcelo Moreno, jogadores de nome e não conseguiram levar o Cruzeiro de volta para a Série A. Fato é que o Vasco vai estar muito mais destruído, sem dinheiro nenhum, sem capacidade de contratar bons jogadores para o Vasco, jogadores de nome realmente para o Vasco para tentar ajudar. E infelizmente a nossa situação pode ser muito pior do que parece, hein, pessoal? E vamos torcer bastante para esses garotos da base terem a capacidade de ajudar o Vasco. O Vasco também busca a renovação de contrato com o zagueiro Marcelo Alves, né? O jogador que pertence ao Madureira, já está em fim de contrato com o Vasco e o Vasco tenta aí renovar o contrato, talvez comprar o jogador ou até mesmo estender o empréstimo dele por mais uma temporada. Não sei se o Madureira estará disposto a reemprestar o jogador novamente para o Vasco, porque com certeza deve aparecer alguma outra proposta aí de algum time de fora, ou até mesmo aqui do Brasil, para contratar o Marcelo Alves chegando lá nos cofres do Madureira, né? Vamos esperar aí ver se o Vasco vai formalizar uma proposta oficial e contratar de vez o zagueiro. Ele passou meio que ileso, juntamente aí com o Germancano, Ricardo Graça. Eu vi muitos torcedores criticando sim o Ricardo Graça nas redes sociais, mas nada além do que foi aí outros jogadores, né? Como o caso do Fernando Miguel, mão de alface, que entregou tudo, né? Se não fosse o Fernando Miguel tomando gol besta aí na primeira divisão, talvez hoje estaríamos aí garantidos na Série A para a próxima temporada. Infelizmente esse foi o goleiro que a gente teve, não conseguiu segurar a barra ali atrás e infelizmente o Vasco tomou muito gol besta por falhas incríveis, incríveis mesmo do Fernando Miguel. E como foi esse último jogo contra o Goiás, a bola na mão dele, a bola entrou pro gol, meu amigo. É difícil a gente aceitar esse tipo de coisa, mas foi o que aconteceu com o Vasco, é isso que vem acontecendo com o Vasco há tanto tempo, né? O Vasco nunca muda, o Vasco não tem um time competitivo, como disse aí o próprio Alexandre Pássaro. O Vasco há anos não tem um time de futebol competitivo e com certeza vai demorar demais para esse momento chegar, viu? Porque vai estar na Série B, mais um ano perdido na história do Vasco, mais um ano da famosa reformulação, de reestruturação do Vasco, que nunca acontece. Realmente parece que vai acontecer o que disse o Alexandre Campelo, que o Vasco só iria se reestruturar lá depois de 2026, lá em 2300, né, Alexandre Campelo? 2400, 2500. Infelizmente parece que a situação do Vasco não tem solução e é isso que a gente está vendo aí cada dia. Bom, e para fechar, vamos falar aí da contratação do novo técnico, né? Torcedor vascaíno, lógico que é um técnico de qualidade à frente do Vasco, mas o Vasco não tem dinheiro. Eu gostaria sim de ver o Fernando Diniz aí à frente do Vasco, era o meu nome preferido para assumir o Vasco. Chegou aí a sondar, a especular alguns outros nomes, né? O Thiago Nunes, ex-técnico do Corinthians, campeão no Atlético Paranaense. Também foi especulado o nome do Lisca, pessoal. Teve aí uma sondagem aí do Vasco, talvez para a contratação do Lisca, que já reiterou muitas vezes, já afirmou muitas vezes que irá permanecer no América Mineiro e com certeza não seria um técnico fácil aí para o Vasco contratar. E o nome da vez, o grande nome que está muito próximo de assumir o Vasco, é o do técnico do Atlético Goianiense, Marcelo Cabo. Marcelo Cabo fez uma boa campanha com o Atlético Goianiense, levou o Atlético Goianiense para a Sul-Americana, coisa que nenhum dos 4 treinadores que assumiu o Vasco nessa temporada conseguiu fazer, e ele levou o modesto time do Atlético Goianiense à disputa da Sul-Americana. Já foi campeão brasileiro da Série B algumas vezes, se eu não me engano 2 ou 1 vez com o Atlético Goianiense, e parece que é o nome que a diretoria do Vasco busca aí para assumir o time. Lógico, eu gostaria de ver o Fernando Diniz à frente do Vasco, como eu já falei
que, repito mais uma vez, seria o nome, na minha opinião, o nome certo para assumir o Vasco. Só que ele é um técnico de primeira divisão, né, pessoal? Um técnico que vai estar muito visado. Parece que o Renato Gaúcho pode ir para o Atlético Mineiro e lógico que o Grêmio vai atrás do Fernando Diniz para tentar contratar ele. O Vasco não tem como competir com o Grêmio aí para contratar o Fernando Diniz. Também tem a possibilidade aí do Vasco tentar trazer outros nomes, que já como confirmou o Alexandre Pássaro, que o Vasco tem sim interesse no Marcelo Cabo, possivelmente pode ser esse treinador. E o Vasco aguarda aí a definição do Campeonato Goiano, que o Atlético Goianiense está disputando contra o Goianésia, para saber se o Marcelo Cabo virá para o nosso time ou não e será o novo treinador do Vasco para a disputa da Série B. A gente trouxe aqui informações que o Vasco também poderia efetivar o Maurício Copertino, né, que é auxiliar do Luxemburgo. Parece que não tem o interesse aí nessa efetivação e deseja contar com o serviço realmente do Marcelo Cabo. Deixa aí nos comentários se você gosta desse nome, se te agrada esse nome. Dentro da realidade financeira do Vasco, eu já sei que o Vasco não vai ter dinheiro para contratar nenhum desses técnicos da primeira prateleira, muito menos da segunda, e técnicos de Série A. E principalmente, cara, é o que temos, é o dinheiro que o Vasco vai ter aí que gastar na Série B, não dá para fazer loucuras e vai tentar trazer o Marcelo Cabo. Na minha opinião, é um nome interessante. O torcedor vascaíno está pé da vida porque queria ver coisas melhores no Vasco. Não, isso não vai acontecer, pessoal. Tem que ser honesto que não vai acontecer. O Vasco não tem dinheiro, o presidente não trouxe investidor pro Vasco. Não adianta você sonhar com craques, não vai vir craques pro Vasco, não vai vir treinador de ponta pro Vasco, vai vir isso daí. Nível Marcelo Cabo, jogadores nível aí de Série B, jogadores que fizeram talvez se destacar um pouco na Série B, podem vir aparecer, vir vestir a camisa do Vasco. Tudo indica que isso irá sim acontecer, infelizmente essa é a nossa situação. Deixa nos comentários o que você acha disso tudo. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaínas a todos.